Mais uma vez. Antes de entrar na palavra, eu queria falar com vocês, compartilhar algo que vocês já sabem, mas esse ano, o Senhor me deu a graça de escrever um livro digital chamado Bendita Esperança. Nesse livro eu abordo temas como devoção a Deus, a centralidade de Cristo, a Bíblia como a cosmovisão de Deus e a nossa bendita esperança, que é o nosso verdadeiro consolo, que é o retorno do nosso Senhor Jesus. Esse livro, se você quiser adquirir, a gente vai estar ali na porta no final. Ele é um livro digital, você pode ler do seu tablet, você pode ler do seu celular e você vai estar abençoando as nossas vidas, amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Espírito Santo, pela Tua bondade. Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu oro para que o coração dos meus irmãos seja como terra fértil nessa noite para receber a Tua palavra. Que essa palavra seja como semente que irá frutificar, Senhor Jesus, gerar frutos e, Senhor Jesus, alimentar outras pessoas, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor me diminua e o Senhor cresça. Que a Tua palavra seja como flecha aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Marcos já havia compartilhado, o tema que está sendo pregado nesses 4 cultos é Profetizando 2024. Eu fiquei com o tema sobre saúde emocional e espiritual. E o tema dessa mensagem de hoje é Deus sempre será o seu refúgio. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Todos acharam, amém? Diz assim: empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Para que a gente possa entrar nos pontos específicos que a gente vai falar essa noite, eu queria falar com você do contexto que Paulo estava vivendo nessa passagem. E para isso eu fiz algumas anotações. E quando vocês, se não me engano, nos cultos passados, vocês receberam um marca-página, amém? Com os 4 temas dessas 4 ministrações. E eu quero pedir a você, se você tiver uma caneta, se você não tiver caneta, mas se você tiver o bloco de notas no seu celular e me prometer que você não vai mexer no Zap Zap, anote aquilo que foi importante para a sua vida, anote também no seu marca-página, deixe para que esteja no lugar onde você sempre vai poder estar olhando, memorizando aquilo que Deus vai falar com você nessa noite, amém? E para isso, eu quero falar com você um pouco desse contexto, e eu quero ser bem fiel ao que eu escrevi, para que a gente não perca a linha de raciocínio. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, antes do seu martírio. São palavras de despedida. Paulo é um dos maiores exemplos que nós temos de ser humano, que passou por diversas situações e mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor.
Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, uma região importante do Império Romano. Paulo era romano de nascimento. Foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, para se tornar um rabino. E então, depois que o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, Paulo se levanta em nome do Sinédrio para perseguir a igreja de Jesus. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus muda a história dele para sempre. E ele começa então a pregar o evangelho de Jesus e apontar Jesus como o Messias. Ele passa 3 anos na Arábia. Depois sobe para Jerusalém e é rejeitado por Jerusalém. Então, ele é enviado para Tarso, de volta para sua casa, aonde ele vai passar 10 anos, longe dos holofotes, longe do ministério, longe de estar exercendo qualquer tipo de atividade na igreja ou para o reino de Deus. Depois diz a Bíblia que ele participa com Barnabé de um grande avivamento espiritual na Antioquia e na Síria. E então, ele é chamado para a obra missionária com Barnabé. Vai para a sua primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul. Depois ele retorna para a sua segunda viagem com Silas. Percorre a província da Macedônia e da Acaia. Depois ele vai para a sua terceira viagem missionária, para Éfeso. E ali ele fica por 3 anos. E experimenta um poderoso reavivamento. E então, ele vai até Jerusalém para levar uma oferta aos pobres. E é preso, levado para Cesareia. Fica 2 anos preso. E ele opta por ser julgado em Roma, onde ele enfrenta um naufrágio e é picado por uma cobra em Malta. E então, ele chega a Roma preso, algemado. Porém, ele é liberto dessa primeira prisão. Ele vai para a sua 4ª viagem missionária à Espanha. Deixa Timóteo em Éfeso. Deixa Tito em Creta. Passa por Nicópolis. E então, Roma é incendiada. E o culpado do incêndio em Roma são os crentes. E o líder dos crentes é o apóstolo Paulo. E então, nós precisamos entender que Roma era uma cidade com 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes, enorme. 4 vezes Petrolina. E toda a cidade foi incendiada. Paulo é acusado então de um crime gravíssimo contra Roma. É preso por causa desse crime gravíssimo que ele não cometeu. E nesse cenário, então, os cristãos começam a ser crucificados, começam a ser perseguidos, começam a ser queimados vivos, jogados na arena para leões. E então, prendem o nosso apóstolo Paulo. E colocam ele numa masmorra fria, úmida, insalubre, com doenças. Não mais sendo preso como um apóstolo de Jesus, mas como um bandido, como um malfeitor, como aquele que havia feito um crime gravíssimo contra a sociedade. E para a gente poder ter certeza disso, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 ao 10, vai dizer: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, por qual sofro e estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E ele continua dizendo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, vai estar escrito: você já deve estar ciente que todos da província da Ásia me abandonaram. Paulo está velho, Paulo está abandonado, Paulo está cheio de cicatrizes, está sendo acusado por um crime que ele não cometeu e está condenado à morte. É diante desse cenário
que essa passagem que nós lemos é escrita. E Paulo é o nosso maior exemplo de ser humano, de saúde emocional e espiritual que nós podemos ter. Porque diante de tantas possibilidades de desistência, diante de tantos cenários que por muito menos nós negamos a Jesus no nosso dia a dia, Paulo se mantém firme e fiel ao Senhor. Mesmo diante do abandono, mesmo diante do naufrágio, mesmo diante da velhice, Paulo tinha certeza que quando fosse levado a essa audiência, muitos dos seus filhos espirituais estariam lá para defendê-lo. E ele deixa claro que ninguém o defendeu. Esse é muito do cenário do que nós vivemos, e eu acredito que o cenário que o ser humano sempre enfrenta em qualquer geração. O cenário da ingratidão, o cenário do abandono, o cenário das cicatrizes, o cenário da traição e tantas outras coisas que vai minando a nossa caminhada e a nossa vida emocional, não só na nossa vida com Deus, mas entre as pessoas que nos cercam. E com isso a nossa família sofre com isso, as nossas congregações locais sofrem com isso, os nossos casamentos sofrem com isso, os nossos filhos na sua educação sofrem com isso. E é por isso que nós vamos aprender hoje 7 pontos específicos, 7 princípios que nós aprendemos nessa passagem do apóstolo Paulo, que precisarão se tornar realidade no nosso ano de 2024, amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: em 2024, nos dias difíceis, esteja perto de pessoas que possam te ajudar. Não se esconda. Nós vamos ler no versículo 9 da passagem que a gente leu, que ele diz assim: empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível. Uma das nossas maiores consequências e uma das nossas maiores atitudes diante das adversidades é justamente encontrar um lugar para se esconder. É justamente encontrar um lugar para ficar sozinho, é justamente encontrar um lugar onde a gente possa se afundar ainda mais na nossa dor, onde a gente possa ainda mais lamber as nossas feridas. Porque estar perto de pessoas que possam nos ajudar pode muitas vezes acontecer de nós sermos confrontados a dar uma resposta diferente. E quando nós estamos afundados na nossa decepção como pessoa, como ser humano, que são sentimentos reais, amém? Nós não estamos falando que os sentimentos que nós passamos diante das frustrações da vida não são reais, não, eles são reais. Nós nos entristecemos sim, nós nos machucamos sim, nós nos frustramos sim, mas a questão é que nós precisamos sim também estar perto de pessoas que irão nos ajudar. A sociedade lá fora está pregando uma mensagem que diz que hoje não se encontra mais amigos. Hoje você não encontra mais amigos que você possa verdadeiramente se apoiar. Hoje você não encontra mais amigos onde você possa literalmente compartilhar o seu coração com essa pessoa. Porque as muitas decepções têm levado a nós a criar dessas experiências uma doutrina de vida. E quando nós somos muitas vezes machucados nessas questões, área sentimental, amorosa, financeira, amizade, na família, tantas coisas, congregacional, nós criamos uma meta de vida. A partir de hoje eu não confio em ninguém. Enquanto o evangelho é uma chamada para a vida em comunhão. É por isso que por mais que hoje a gente use a internet, a rede social, o YouTube ao nosso favor para a proclamação do evangelho, para espalhar a palavra de Deus, para curar pessoas emocionalmente, ser resposta, ser boca de Deus, levar o evangelho aonde os nossos pés não podem chegar. A vida online não é o que vai nos curar. Não é compartilhar uma frase no story do seu Instagram que vai mudar a sua vida.
Não é ir atrás de rios que vão amaciar o seu ego ou de falar coisas completamente iguais ao que você está vivendo, que você vai virar e falar, aí, tá vendo? É isso mesmo. É assim que eu vou ser daqui por diante. Porque nós precisamos nos lembrar que a nossa regra de fé e prática não é o Instagram, é a palavra de Deus. Aonde nós iremos fundamentar o estilo de vida que nós queremos viver? Aonde nós iremos buscar a instrução no dia mal? Não é no Facebook, não é no Instagram, não é numa palavra motivacional no YouTube, é na palavra de Deus. E essa é a maior carência das nossas congregações, dos cristãos de hoje em dia. Por isso nós não vemos respostas diferentes a tudo que nós temos experimentado até aqui. Porque nós estamos vivendo um efeito manada. Se todo mundo está indo para lá, eu vou para lá também, porque ali, consequentemente, todo mundo percebeu que é bom, deve ser o melhor caminho. Mas você não começa a analisar e a confrontar a si mesmo, perguntando se o foco dessas pessoas estão alinhadas com o foco de Deus. E assim como elas estão fugindo do seu propósito de vida, você está fugindo junto com elas. Então, diante do dia mal, não fique sozinho. Todos nós precisamos de amigos. Na crise, a solidão, ela é uma péssima companhia. A vida em comunidade, a vida em comunhão com os irmãos, a vida sentado à mesa com irmãos que compartilham da sua mesma fé, ainda que não compartilhem das mesmas dores, é o seu lugar de cura diária. E esse tem sido um dos lugares que mais nós, a maioria das vezes, nós temos fugido. Mas nós precisamos realinhar o nosso coração, o foco da nossa visão, para entender que a nossa instrução está na vida de Jesus. Jesus é a resposta que nós procuramos em tantos outros lugares. No segundo ponto, em 2024, não foque nas suas dores. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10 da passagem que nós lemos: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O abandono tem feito parte das nossas vidas em muitas ocasiões dela. Alguns de nós experimentaram o abandono do pai na infância, outros o abandono da mãe, outro um abandono no casamento do cônjuge ou dos filhos. Mas existem muitas formas de sentir abandono. E nós precisamos entender que diante de todas as circunstâncias que nós vamos enfrentar em 2024, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Não perca Jesus de vista. No Senhor está toda a resposta que nós encontramos. E por mais que cada um de nós vamos enfrentar o abandono, porque isso é normal, isso é vida real, nós não podemos focar nas nossas dores. Nós não podemos fazer coleção de mágoas. Porque um dos maiores discursos que nós temos hoje é justamente colecionar as mágoas que nós temos ao longo da nossa vida. E a gente começa a viver de passado. A gente não dá oportunidade de pessoas nos dar respostas diferentes. Nós não damos oportunidades de viver a cura de Deus em lugares específicos que nós fomos magoados, que nós fomos decepcionados, abandonados. Nós criamos doutrinas para si mesmo. E se o evangelho ele não tem cura para você, se você acha que Jesus não é cura para você e que não há resposta e instrução na palavra de Deus, rasgue ela, meu irmão. Porque se em um ponto específico ela mente, em toda ela é ineficaz.
Mas se nós sabemos que a palavra de Deus é verdade de Deus para a nossa geração, para a geração passada, para a geração futura, a palavra de Deus continua sendo o ponto de instrução de Jesus. Amém? Existe cura em Deus para as nossas dores. Nós precisamos permitir com que o Espírito Santo ministre profundamente ao nosso coração isso. Porque por mais que a gente saiba de tudo isso, é muito difícil, diante de uma realidade, de uma circunstância completamente adversa ao que a gente enfrenta, tomar posse daquilo que Deus está falando, entender que aquilo que Ele está falando é real, não é só para o seu irmão, é verdade para você também. O terceiro ponto, em 2024, saiba perdoar e a pedir perdão. Aqui é um ponto fraco. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11, da passagem que a gente leu. Traga-me João Marcos, pois me é útil para o ministério. Para aqueles que não sabem, João Marcos fez a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, e ele abandona Paulo e Barnabé. E então, quando Paulo e Barnabé vão fazer a segunda viagem, Barnabé fala com Paulo, olha, João Marcos vai junto. Paulo bate o pé, fala que não vai, que praticamente quer dizer para a gente que com ele a pessoa só erra uma vez, não tem segunda chance. E aí a palavra de Deus vai dizer que a desavença entre os dois foi tão grande que eles se separam. Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo vai para outro lado com Silas. E passa-se muitos anos, João Marcos se aproxima de Pedro, é discipulado por Pedro. E então, Paulo, na sua maturidade, após anos de ministério, ele reconhece que errou com João Marcos. E pede para chamar João Marcos para que ele possa se redimir. Para que ele possa não somente pedir perdão a João Marcos, mas para que ele também possa ser curado da sua ignorância. Porque na nossa imaturidade de vida, a gente tende a achar que as pessoas não podem errar em nenhum momento. E esquecemos da nossa humanidade, o quanto nós muitas vezes machucamos outras pessoas. Com certeza você já viveu isso, de alguém chegar para você, um amigo às vezes próximo, um melhor amigo, chegar para você e falar, estou chateado com você. E você, chateado com quem? Eu não fiz nada. Porque talvez você falou algo que foi mal compreendido e aquela pessoa entendeu de outro jeito. E às vezes nem foi a sua intenção de falar, mas foi captado de outra forma. E mesmo sem perceber, nós machucamos outras pessoas. Mesmo sem perceber, nós ferimos outras pessoas. E nós precisamos entender, principalmente no nosso próximo ano, para que a gente possa colher frutos diferentes do que foi colhido em 2023. Que a falta de perdão é a mesma coisa que beber um copo de veneno e achar que é o outro que vai morrer. A falta de perdão, o coração duro, só vai fazer mal àquele que não reconhece a sua pequenez diante de Deus. Aquele que se acha grande demais para ter que perdoar outro, afinal de contas, nós às vezes tomamos tanto cuidado para não machucar o outro e parece que o outro não tem um cuidado de volta. Mas a questão é que nas nossas diferenças no reino de Deus, nós nos completamos. É por isso que o reino de Deus ele nunca vai ser feito de tijolos, como eu vi a Bruna falar uma vez. Vai ser feito de pedras, cada um com a sua forma, mas criando um alicerce, um altar de adoração ao Senhor com as nossas diferenças, mas de uma forma com que elas não nos afastem, mas nos una no propósito de Deus. É isso que nós precisamos entender. Paulo reconhece o seu erro e pede para que João Marcos venha. Nós nunca seremos tão grande quando seremos humildes. Nós nunca seremos tão grandes quando seremos humildes. Se você quer ser grande no reino de Deus, meu irmão, seja humilde.
Seja simples. Facilite as coisas. Venha se despir de você, das suas individualidades, das suas cicatrizes, das suas demandas pessoais, dos seus relacionamentos. E venha entender que o perdão nada mais é do que graça de Deus. Nós só podemos perdoar uns aos outros porque nós fomos perdoados pelo nosso Senhor. E a maioria das vezes que nós temos dificuldade de pedir perdão e de reconhecer que precisamos perdoar outras pessoas, é porque nós não entendemos a plenitude do fundamento que trouxe a manifestação do perdão de Jesus. Nós precisamos encarnar a verdade de Deus, amém? O quarto ponto, em 2024, independente dos problemas, não se afaste da palavra de Deus. Isso parece muito óbvio quando eu falo isso, porque a gente, não, jamais eu vou fazer isso. Mas uma das principais coisas e uma das primeiras coisas que nós fazemos enquanto decepcionados, profundamente decepcionados com pessoas, com situações, é nos afastar de Deus. Porque nós ligamos a nossa decepção um com os outros com o poder de Deus sobre nós. Como se o Evangelho tivesse que nos colocar em uma cúpula de cristal e ninguém pudesse nos tocar. Enquanto a gente acha que muitas vezes, diferentemente de Jesus, que é o meu Senhor, o teu Senhor, nós precisamos ser tratados como um bibelô de Deus. Isso só acontece quando nós não temos Cristo como referência. Isso só acontece quando você tem qualquer outra coisa de padrão de comparação, menos a vida de Cristo. E eu falo Cristo justamente pelo peso do sacrifício, do que foi a rejeição com o Messias, a rejeição com o nosso Senhor, a rejeição do Evangelho, a rejeição da mensagem, a rejeição da redenção do homem que luta para que não seja redimido, mesmo que isso seja feito de graça para a sua salvação eterna. Mesmo que de forma instantânea, sem perceber, nós lutamos contra a graça de Deus. Porque em algum momento da vida, o nosso coração entendeu que nós somos donos da própria vida. E eu não sei aonde que a gente leu isso. Eu não sei aonde a gente está criando os fundamentos de doutrina da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Porque nós fomos comprados por alto preço. Mas ser comprado por um alto preço não como um produto, mas como um sinal de amor de um Deus que preferiu se humilhar, se redimir, se esvaziar, do que te entregar a condenação eterna. É por isso que o nosso padrão de referência sempre será Jesus. E no versículo 13, da mesma passagem que nós lemos, Paulo escreve: quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está sendo abandonado, chamado de bandido, acusado de um crime em que ele é inocente. E mesmo assim, ele quer mais de Deus. Paulo poderia estar revoltado. Peraí, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me deixei gastar pelo Evangelho. Eu passei por tantas situações, eu passei por tantas frustrações, e agora, na hora da minha morte, o Senhor me abandonou. Essa não é a reação de Paulo. Paulo pede para que traga os seus livros, para que traga o pergaminho. Paulo, ainda assim,
nos seus últimos momentos, ele quer crescer em Deus. Paulo, mesmo diante dos seus últimos momentos, quer crescer em amadurecimento em Deus, quer aprender mais de Deus, entende que mesmo nos últimos momentos, Deus ainda tem algo a ensinar. E ele não escolhe, não opta por se afastar do Senhor, muito pelo contrário. É como se ele corresse para os braços de Jesus. É como se as dificuldades cada vez mais empurrasse Paulo para Jesus. Enquanto que na nossa mentalidade de sociedade hoje, nós somos afastados de Deus, ou nós vivemos um outro lado extremista, que nós precisamos estar vivendo situações completamente caóticas para estarmos com Deus. A nossa maior dificuldade enquanto geração, no tempo em que nós vivemos, é encontrar equilíbrio na caminhada com o Senhor. Ou nós estamos passando extrema dificuldade para estar com o Senhor, ou também nós não conseguimos ser gratos ao Senhor quando tudo está bem e caminhar fielmente ao Senhor. Nós não conseguimos ter uma linha tênue de vida, de devoção, de entrega, de conhecimento ao Senhor. Nós só vivemos de extremismo. E o Senhor quer nos chamar para um equilíbrio, para que a gente saiba reconhecer o quanto o Senhor é bom nos dias de alegria, mas que a gente também saiba reconhecer que o Senhor também é bom em os dias de angústia, em os dias de decepção, de abandono, de tristeza, de escassez, de traição. Quinto ponto, em 2024, deixe Deus cuidar dos seus desapontamentos. Olha o que Paulo escreve no versículo 14 e 15 da passagem que nós lemos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Diz os historiadores que o Alexandre foi aquele que entregou Paulo para as autoridades. O Alexandre aqui simboliza aquela pessoa que puxa seu tapete, aquela pessoa que está do seu lado, que frequenta a sua casa, que é sua amiga, mas que quando você vira as costas, dá aquela punhalada. Aquela pessoa que por muitas vezes você acha que é um amigo, que é fiel, você compartilha a sua vida, você compartilha o coração, você compartilha as dificuldades, e na primeira oportunidade, ele te expõe, ele te abandona, ou ele não está do seu lado quando você mais precisa. A vida é vida, meus irmãos, desde sempre. As frustrações do ser humano não mudou com o passar dos séculos. O que precisa mudar é a forma com que a palavra de Jesus vai se tornar um verdadeiro e forte fundamento no nosso coração. Porque como as nossas frustrações de vida não irão mudar, o que vai precisar mudar é a nossa percepção de vida. É a nossa percepção de relacionamento, é a nossa percepção de casamento, é a nossa percepção de lealdade, de aliança. Seja com pessoas que compartilham o mesmo teto com você, ou sejam que pessoas que de alguma forma veem Jesus em você e acreditam que há uma resposta de Deus através da sua vida. A nossa percepção de mundo precisa ser batizada por uma consciência do Evangelho. Só assim nós vamos colher frutos diferentes do que nós vivemos em 2023. É por isso que não dá para virar o ano com o mesmo comportamento e querer colher frutos diferentes. Isso é clichê. A gente ouve isso todo final de ano. Mas a grande questão é, e aí, vai ter que ouvir mais uma vez em 2024? Vai ter que ouvir mais uma vez em 2025, em 2026, em 2027 e continuar na mesma mesmice,
continuar na mesma vida rasa diante de Deus, dos comportamentos, dos relacionamentos. Nós precisamos ser o espelho que reflete a boa imagem e semelhança do nosso Deus. É por isso que nós cristãos precisamos ser referência de casamento, precisamos ser referência de lealdade na amizade, precisamos ser referência na criação dos filhos. Mas isso só vai acontecer quando nós formos batizados pela palavra de Deus. Quando o relacionamento com a palavra do Senhor se tornar uma verdade na minha e na sua vida, aí sim nós iremos colher frutos diferentes. Uma das coisas que nós também fazemos diante das dificuldades e dos desapontamentos é não reagir talvez na mesma hora, não dar uma má resposta, não agir talvez da forma com que outras pessoas esperam, mas internamente, lá no coração, lá na mente, a gente está assim: espera, a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar e eu vou estar aqui para ver. E quando nós fazemos isso, nós tiramos das mãos do Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Somente ao Senhor, somente dEle é a vingança. Não pertence a nós dar destino aos relacionamentos, não pertence a nós dar destino às decepções, a criar doutrinas para outras pessoas, a manchar a imagem de outras pessoas de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a sua decepção, de acordo com os seus desapontamentos. Não é porque alguém errou com você uma vez que ela vai errar com as outras pessoas da vida dela. Nós precisamos parar de ser boca de maldição e começar a proclamar bênção na vida de pessoas. Se erraram comigo e com você, nós precisamos entender que essas pessoas nada mais são do que carentes da bondade de Deus. E que a bondade do Senhor, assim como nos alcançou, alcançará qualquer pessoa que nos decepcionar. Entregue a Jesus, entregue a Deus as pessoas que estão falando mal de você, as pessoas que estão sendo falsas com você, as pessoas que estão maldizendo a sua reputação, as pessoas que te abandonaram, que te traíram, independente de quais sejam as circunstâncias. Entregue a Deus. Somente ao Senhor cabe a verdadeira e justa vingança. E quando eu falo de vingança, eu não falo a vingança na percepção que nós temos de vingança, mas que o Senhor é justo o suficiente de se continuar reinando sobre qualquer situação. O Senhor é Deus o suficiente para continuar governando sobre qualquer situação, desde que você permita com que Ele assente nesse trono. Desde com que eu e você permita com que Ele se torne literalmente aquele que irá governar situações, aquele que irá dar respostas às circunstâncias. O Senhor é o poderoso, o soberano, o transcendente, o imanente. Tudo o que existe vem dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós não temos percepção de futuro. A única coisa que nós sabemos é daquilo que nós vivemos e aquilo que está acontecendo agora, mas aquilo que vai vir a 2 minutos não está sobre a nossa consciência. Somente o Senhor Deus é dono sobre toda a linha do tempo. E se nós entendemos a soberania do Senhor, nós precisamos confiar que todas as coisas estão sobre Ele. E a nós só cabe ao Senhor a confiar e entender que o Senhor cuida de nós. O 6º ponto: em 2024 você nunca estará sozinho. Olha o que está escrito no versículo 16 e 17 da passagem que nós lemos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve do meu lado e me revestiu de forças
para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Esse é o contexto que nós falamos no início. Paulo, nessa audiência, achou que todos os seus filhos na fé estariam lá. Todos aqueles em que ele gastou tempo, discipulou, cuidou, enxugou lágrimas, ensinou, construiu um caráter de Jesus através do discipulado. Na cabeça de Paulo era assim: não tem como. Eu discipulei esse povo. Os meus filhos na fé estarão lá. Eles irão clamar pela minha libertação. Eles serão a voz ao meu favor. E quando Paulo está diante na audiência, não tem um que se levanta ao seu favor. Não tem uma alma grata por aquilo que Paulo fez. Mas por quê? Porque talvez o coração de Paulo estivesse naquilo que é óbvio, que é o nosso coração também coloca as nossas circunstâncias. Que é o quê? Não, a pessoa tem consciência. Ela sabe o quanto eu me desdobro. Ela sabe o quanto eu me dou. Ela sabe dos meus sacrifícios. Ela sabe quantas vezes eu abandonei os meus problemas para cuidar dos problemas dela. Ela sabe quantas vezes eu gastei tempo, investi tempo de estar com a minha família para estar com ela. E isso não vai acontecer. Nós precisamos preparar o nosso coração para situações negativas, para que elas não venham dividir as fases da nossa caminhada espiritual com Deus. Porque senão nós vivemos vidas de altos e baixos a todo momento. E aquilo que vai redigir a minha vida espiritual e a sua, passa não mais ser a vontade soberana de Deus, mas passa a ser o meu relacionamento com o meu irmão. E nós começamos a pautar aquilo que nós temos como prioridade fora da prioridade de Deus. Fora da real, soberana vontade do Senhor. Que é muito além do que nós possamos projetar e sentir e viver e experimentar. Mas que nós precisamos entender que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E que mesmo que o teu pai te abandone, mesmo que a sua mãe te abandone, mesmo que os seus amigos te abandonem, os seus filhos te abandonem, os seus irmãos te abandonem, os seus amigos te abandonam, o Senhor não te abandonará. A sua certeza do próximo ano é o Senhor. Ainda que tudo lhe falte, ainda que nós sejamos vendidos como escravos, como José, o Senhor não nos abandonará. O Senhor esteve ao lado de Paulo. O Senhor esteve ao lado de todos os profetas e homens e mulheres de Deus no decorrer da história. Na sua vez, Ele deixaria de alguma forma de ser soberano sobre alguma coisa? Será que o Senhor se tornou ineficiente no dia de hoje? Será que o nosso Deus se enfraqueceu? Será que o nosso Deus agora é um Deus que se calou, que não se relaciona mais? Se o Senhor não mais se relaciona, qual é o propósito de viver uma vida eterna com esse Deus? O nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus de Gênesis, Apocalipse. O nosso Deus é o mesmo Deus que o passar de todas as gerações. E a intenção de Deus sobre o homem não mudou. Deus quer se relacionar. É o homem que se esconde atrás de uma moita para não se relacionar com Deus. O Senhor vem se relacionar com Adão da mesma forma como todos os outros dias quando Adão cai. E Ele ainda pergunta: Adão, cadê você?
Por mais que o pecado cause separação entre o homem e Deus, Jesus veio ser aquele que irá enterrar os laços da sua história, que de alguma forma você se afastou do Senhor. Nos seus relacionamentos, na sua vida até aqui, o Senhor é a cura para todas as outras coisas. E assim como Paulo, nós também sofremos da ingratidão das pessoas. Quantos de nós devemos já ter lidado com a ingratidão ao longo da vida? Quantos de nós lidamos com isso diariamente? Principalmente se você é pastor, se você é líder, se você lida no relacionamento com pessoas, se você ocupa um lugar no reino de Deus de se doar para outro ser humano, prepare o seu coração para se decepcionar. Se você almeja ser um pastor, uma pastora, um líder, mas você é um bibelô de Jesus, é melhor você rever os seus conceitos. Mas nós precisamos entender que no mesmo lugar que nós nos decepcionamos, é o mesmo lugar que o Senhor usa para nos curar. E muitas vezes a mesa que nós sentamos, que nos machucou, vai ser a mesma mesa que vai trazer cura para o nosso coração. É por isso que não está sobre nós desempenhar papéis de discernir pessoas. Não cabe a você discernir as intenções, cabe ao Senhor. Quando nós somos rejeitados, não somos nós que somos rejeitados, mas a mensagem que carregamos. E é com essa percepção que eu quero te convidar a ficar de pé. Nós não podemos ser hipócritas com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós damos ao Senhor na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Nós cantamos diariamente, principalmente nos dias de culto, louvores que podem ser cura para o nosso coração, se a gente entender o que a gente está cantando. Por isso que eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. E você vai repetir comigo uma frase que você cantou antes da pregação. Você vai falar assim: Senhor, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Essa precisa ser a verdade para o seu ano de 2024. Essa precisa ser a realidade que você vai construir. Ela não simplesmente vai chegar e cair no teu colo. Essa é a verdade que você precisa construir diariamente. Para que a verdade de Deus não seja somente a verdade de Deus para o outro, mas que seja a verdade de Deus para você. E assim como ela é instrumento de cura emocional e espiritual para o outro, ela também é referência de cura emocional e espiritual para você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que nós vivemos nesse ano de 2023. Espírito Santo, nós queremos pedir a cura do nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos pedir a cura, Espírito Santo, na nossa mente, na nossa trajetória de vida, que o Senhor cure casamentos nessa noite. Jesus, que o Senhor cure relacionamentos entre irmãos. Que o Senhor cure relacionamentos familiares, no trabalho. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha batizar os teus filhos com uma nova consciência do teu evangelho. Eu oro, Senhor Jesus, para que os nossos afetos no nosso coração sejam reordenados. Para que as nossas prioridades comecem a ser as prioridades do teu reino. Eu oro, Espírito Santo, para que na vida dos teus filhos a tua palavra seja a sua verdadeira instrução. Eu oro em nome de Jesus para que a nossa vida enquanto filhos de Deus sejam referências, Espírito Santo. Referências em casamentos, referências na criação dos filhos, referência nos relacionamentos, referências, Espírito Santo, no relacionamento humano.
Que da nossa boca, que do nosso coração saia cura. Que dos nossos lares, que das nossas mesas jorrem a cura do Senhor. Jorrem, Espírito Santo, a tua presença de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor se torne uma realidade palpável na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro para que as pessoas possam te ver e não tirem mais o foco, os olhos de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite corações sejam curados de decepções. Eu oro em nome de Jesus para que corações sejam curados do abandono paterno, do abandono materno, do abandono conjugal. Espírito Santo, de relacionamentos que tanto nos frustraram. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos carregar e encarnar a verdade do Senhor. Não somente como uma forma de anunciar a tua cura, mas de vivenciar a sua cura na nossa pele, no nosso coração, na nossa mente. Reine sobre nós, Jesus, de uma forma sobrenatural. E ser conosco em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus.